Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão de 11 de fevereiro de 2019, expediente. Projeto de lei do Legislativo PL 003/19, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Projetos de lei complementar do Executivo PLC 001/19 e projetos de lei do Executivo PS números 001/19 a 09/19, todos de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos números 015/19 e 016/19, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimentos números 017/19 e 018/19, e indicações números 017 a 020/19, ambos de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 020/19, de autoria da vereadora Ângela Melo. Indicações números 022/19 e 023/19, ambas de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações números 024/19 e 025/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos números 019/19 e 020/19, e indicações números 026/19 e 027/19, ambos de autoria do vereador Tita Belloli. Requerimentos números 021/19 e 022/19, ambos de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimento número 023/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 024/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações números 028 e 029/19 e requerimento número 025/19, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações números 030 e a 036/19, todas de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Ofício Criciúma, 11 de fevereiro de 2019, senhor presidente. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência da vereadora Ângela Melo à sessão ordinária desta data, em razão de ida a Florianópolis para trabalho consoante ao artigo 85, parágrafo único, a linha C do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Cristina Pereira Marcineiro, assessor parlamentar. Ofício 01/19, Criciúma, 11 de fevereiro de 2019. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Alisson José Pires na sessão ordinária do dia 11 de fevereiro do ano corrente, conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha D do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Silvana Regina, assessora parlamentar. Era isso, presidente. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, mesa, público que nos assiste, os que nos acompanham pela rede social. Eu pretendo, na sessão de hoje, iniciar um debate a respeito do desejo do Executivo em realizar uma obra de transposição de pedestre aqui na Avenida Centenário, próximo à nossa rodoviária. Rodoviária essa que, na minha modesta opinião, senhores vereadores, arrendada que foi por 40 anos,
já se constitui por si só um erro grave de gestão, pois condenou o município à possibilidade de mudar de local desse equipamento durante 40 anos. Tem um ditado que diz que nada, Sr. Walter, é tão ruim que não possa ser piorado. É o caso dessa infeliz ideia de uma obra que, na minha opinião, caríssima, não resolve conhecidos problemas de nossa mobilidade urbana e sim cria novos problemas. Pelo menos 5 hotéis e um posto de gasolina serão totalmente prejudicados. É nossa obrigação, vereador Toninho, fiscalizar sim a aplicação do dinheiro e a definição de prioridades, em especial em época de grana curta, cobertor curto, vereador Tita. E considero essa obra um exemplo de desperdício de dinheiro público. Nós sabemos que mobilidade, senhores, é o grande desafio de todas as cidades contemporâneas. No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teve um crescimento de até 400% em 10 anos. Hoje se busca a mobilidade urbana sustentável, que envolve a implantação de sistemas sobre trilhos, metrôs, trens, bondes, ônibus limpos, integração com as ciclovias, esteiras rolantes e vários outros tipos de equipamentos. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente também fala de uma demanda sobre calçadas confortáveis, calçadas niveladas, sem buracos e obstáculos, porque 1/3 das viagens feitas nas cidades são feitas ou a pé ou em cadeira de rodas. É desnecessário, vereador Toninho, qualquer estudo para afirmar que, no caso de fluxo de pedestres no município de Criciúma, o ponto que requer a atenção imediata é o terminal central de passageiros. Cai por terra qualquer justificativa de se fazer um gasto milionário para facilitar a transposição da Centenário por pedestres, sem qualquer tipo de planejamento comparativo. Estamos falando de um grande desperdício de dinheiro público. Desde 1954, o único prefeito que fez uma obra de transposição da Centenário chamou-se Paulo Praz. Ele fez o viaduto e depois foi retirado, colocado lá no bairro Milanese. Esse, na minha opinião, o nosso grande problema de mobilidade em Criciúma, a transposição da Centenário, a Criciúma do Norte para a Criciúma do Sul. Hoje eu estou apresentando, então, um requerimento, e desde já peço a aprovação dos senhores, para discutir melhor esse assunto, porque nós temos dezenas de opções melhores, vereador Alisson, de custo-benefício infinitamente menores do que essa ideia infeliz de se gastar milhões de reais num lugar que liga nada a coisa nenhuma. Obrigado. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos e 30 cedido por este vereador. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, saudar especialmente ali o Wilson Schambeck, também o Gentil Francisco, jornalista, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Cidadã. Vereador Zairo, eu tenho que concordar com Vossa Excelência quando fala acerca da concessão da rodoviária por 40 anos, 20 mais 20. Eu aqui me manifestei contrário quando esse projeto veio para esta casa, não por causa da terceirização do serviço, mas sim por achar e entender que a cidade de Criciúma, por ser uma cidade de 210 mil habitantes, já tendo a questão do trânsito, da mobilidade comprometida, seria ruim para a cidade que a rodoviária continuasse ali nesse local, até porque você imagine receber os ônibus interestaduais, as linhas interestaduais entrarem aqui. Muitas delas já não entram mais na cidade de Criciúma por causa disso. Eu era favorável que, de repente, pudesse se pensar no outro local para a instalação da rodoviária, né? E por isso, naquela altura, me manifestei contrário. Repito, não por causa da questão da terceirização, né? Porque eu acho que, acredito que a empresa que ganhou ali, inclusive, vai fazer uma boa gestão do terminal rodoviário, mas por essa questão de mobilidade mesmo.
Mas eu ocupo essa tribuna, senhoras e senhores vereadores, para falar um pouco mais acerca do que nós comentamos na semana passada aqui, do que eu falei, acerca do problema da falta de médicos para cobrir o médico que sai de férias do posto de saúde. Como eu falei, é direito do profissional, né, ele poder gozar das suas férias, mas o município precisa dar um suporte para aquele posto de saúde, não pode deixar a população atendida por aquele posto de saúde descoberta, desguarnecida do que diz respeito a médico. E eu peguei esse vídeo da minha fala aqui e postei na rede social, e foram os comentários, as pessoas comentando e falando sobre a questão, não só essa questão dos médicos dos postos de saúde, mas também a dificuldade na marcação de consultas, a demora no retorno das consultas. E eu tomei a liberdade de imprimir alguns comentários aqui, eu vou ler para vossas excelências, porque esse é um problema que nós precisamos, junto com todos os vereadores, a Comissão de Saúde, todos os demais vereadores, nós precisamos encontrar, junto do município, uma saída. Afinal de contas, são 2 anos de legislatura, são 2 anos deste governo, que precisa dar uma resposta para o cidadão. Eu acredito que o prefeito Clésio Salvaro, ele vai dar um jeito nessa situação, porque ele deu um jeito na situação do Hospital Santa Catarina, ele deu um jeito com relação à dívida do município no que diz respeito ao Hospital São José. Eu acredito que com relação aos postos de saúde, com relação às filas, eu acredito que o prefeito tenha essa sensibilidade e ele vai dar um jeito nessa situação. Mas eu preciso ler aqui para compartilhar com vossas excelências o que as pessoas comentaram e falaram. A Leia disse assim: gostaria de saber por que demora tanto para ter o retorno. 1 ano esperando para a consulta no ortopedista, fui à consulta, fiz o exame e agora já vai completar 1 ano e nada de sair o retorno. Continuo com dores e agora até mais fortes, e creio que o exame não terá mais validade. Alguém sabe me explicar por que da demora? A Rosimari também fala assim: no bairro Mina do Mato não é diferente. Para conseguir uma consulta, você tem que ir às horas da manhã, correr o risco de ser assaltada e, pior, não conseguir consulta. Esta é uma vergonha, ela coloca. A Antonina também fala assim: faz 2 anos que meu marido aguarda uma consulta de neurologista e 4 meses para um dermatologista com suspeita de câncer de pele. O Darcy, ele diz assim: talvez você não tenha conhecimento, mas cardiologista, ortopedista, tem que esperar mais de 1 ano. Eu vou ler mais uma aqui. A Liégio também fala: é uma vergonha, as pessoas têm que ir para a fila do posto de saúde às 3 da manhã para conseguir uma consulta. Ou seja, esses são alguns relatos de vários que comentaram aquele vídeo nas redes sociais. Repito, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos dar atenção para as pessoas. A doença, ela não avisa quando vai chegar. Você não sabe, vereador Ademir, quando é que você vai ficar doente. Que Deus o guarde, que você nunca fique doente. Mas se um dia você precisar, se um dia você ficar doente, você vai correr para o posto de saúde, vereador Zairo. Você vai bater lá no posto de saúde. E você precisa ser atendido. Então nós precisamos dar essa atenção para a nossa população. Os nossos munícipes precisam dessa atenção no que diz relação à saúde. Eu repito aqui, eu acredito que o prefeito vai conseguir dar jeito nisso. Ele deu jeito no Santa Catarina, deu jeito com a dívida com o Hospital São José, e eu acredito que ele vai dar jeito nessa situação das filas dos nossos postos. Era isso, obrigado. Boa noite. Gostaria de registrar a presença de Gentil Francisco, jornalista, Duda Vitale, liderança do bairro Rio Maina. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui em casa via Facebook. Eu vou nessa mesma linha aí, vereador Aldinei Potelec, da saúde, dos problemas que estão aí realmente pipocando nas redes sociais, e tá para qualquer um ver, não é só eu que vejo, todo mundo que entrar vai ver os problemas que tem.
Quer dizer, as filas ainda continuam intermináveis. Semana passada, terça passada, eu falei até aqui, que em 2017, o nosso prefeito bradou muito aqui, porque o prefeito anterior, que agora não dá mais para falar do mandato passado, porque agora faz 2 anos, bem colocado, bradou muito aqui que o ex-prefeito anterior deixou 8 mil consultas, que podia chegar a 16 mil com os exames. 8 mil consultas. Hoje, e até falei a semana passada, que hoje, pelo que eu vejo quando vejo lá, assim, de alguns, em mais de 20 mil, 25 mil, sei lá, de quantas consultas tem atrasada, né? Fora esses exames, cirurgia e companhia, né? Bom, um outro assunto também sobre a saúde é que está havendo muita pressão em cima dos funcionários dos postos de saúde. É daquele pessoal, tu às vezes vai conversar, eles já chegam, mesmo sem conhecer a gente, faz uma pergunta e ficam tudo assim, até ansioso, chegam a tremer, dada a carga de negatividade em cima dessas pessoas, dos trabalhadores lá. Falta médico, sim, férias, que faça mais contratações, 2, 3 médicos, acho que vai resolver a rede inteira pelo jeito, né? Eu também já comentei aqui, eu acho que está havendo problema de gerência dentro da Secretaria de Saúde. Se o prefeito não prestou atenção, acho que ele começou a dar uma olhadinha, o secretário tem que se antenar um pouquinho mais, porque não é só rebater o problema que vem, tem que resolver realmente. Rebater não adianta nada. Como eu já falei, né? Há mais de 2 anos você já triplicou os problemas, né? Então, não adianta ficar com aquele discurso lá de tem 20, 30, 40% das pessoas não comparecem, não vão aos exames, né? Não sei o que e tal. Isso eu acho que já ultrapassou essa desculpa, porque eu vou em alguns postos e pergunto, é verdade mesmo que falta 40% das pessoas virem aqui para fazer a consulta e coisa e tal? Mas olha assim para o lado, não, vereador, não é bem assim. Não precisa perguntar mais nada, vai intimar as pessoas, esses abençoados estão lá para ganhar o pão também, mesmo sendo concursado tem medo, sei lá, você manda para outro canto. Um outro assunto, dentro da saúde que eu quero abordar também é a falta de respeito para com os conselhos, né? Os conselhos de saúde do nosso município, né? Então, houve algumas denúncias, chamamentos em alguns locais, nas mídias sociais também está pipocando, né? Fomos chamados em alguns locais, participei de reuniões junto com o vereador Zairo, o vereador Júlio Camis, que também foi, e a gente presenciou algumas coisas da comunidade, então está complicando cada vez mais, né? Então, assim, está na hora, de repente, de fazer uma ação, presidente, podia fazer uma ação de fato ali e resolver. Lá, abre essa caixa lá, mostra o que tem, o que não tem lá, atrasado, não. Então, se tem 20 mil, então tem 10 mil na fila, vão faltar 40%, então dá uma explicação. É complicado isso aí. Mas sobre a rodoviária teve mudança, sim. Já tem roleta lá para tu entrar no biro para mijar. R$1. Um abraço. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero aqui cumprimentar o Walter, companheiro gentil, pessoal que nos acompanha hoje. Essa falação da saúde aí me chamou a atenção, porque no mês de dezembro eu tive um amigo meu, Otto Bittencourt, que mora no loteamento Bittencourt, lá próximo ao bairro Argentina. Ele estava há 1 ano e meio aguardando uma cirurgia aqui no Hospital São José. Eu abracei a causa dele, percorri com ele, fui na Secretaria da Saúde do município. O médico que ia atender ele era a pessoa que ia fazer a cirurgia no hospital. Deu um documento, vereador Salésio, dizendo que era urgente, essa cirurgia era uma cirurgia cardíaca, e nós fomos ali, falamos com a direção do hospital, aquela irmã Terezinha, que são os mercenários, só querem dinheiro, vereador Alisson, e chegaram e disseram que não iam fazer a cirurgia, porque de repente o município, o governo não ia acatar a decisão lá deles e não ia reembolsar o dinheiro da cirurgia para eles. Então, quer dizer, eles não pensam no ser humano em si, eles pensam no capitalismo, no dinheiro, e deixam as pessoas morrerem na fila e não atendem. O que aconteceu? Apareceu um anjo na vida deles, uma pessoa
que chegou e levou eles para a cidade de São José e lá fizeram a cirurgia de imediato nele. Incrível. Ele saiu daqui, hoje na quarta-feira, na sexta-feira já estava sendo operado. Por incrível que pareça, com toda a documentação que ele já tinha de exames, coisa parecida. Então, a saúde nossa, infelizmente, nós vamos ficar batendo aqui nessa tribuna. Desde que eu estou aqui de vereador, nós estamos batendo nesse assunto e nós vamos acabar o nosso mandato, vai vir outros mandatos, vão continuar, porque às vezes coloca também secretários na frente, na linha de frente da saúde, que são muito técnicos, mas na parte de ação não tem nada. Não resolve nada. A partir do momento que você tem o conhecimento, mas você também na parte tem o conhecimento técnico, mas tem que ter a ação, tem que ir lá, tem que buscar alternativa para resolver de imediato os problemas que realmente nós temos na saúde. Porque senão, é isso que está acontecendo. Tem pessoas que vão lá fazer o exame com o médico, fazem uma consulta, mandam fazer os exames. Aí depois, leva mais 6 meses para conseguir os exames. Quando leva já faz um ano, aquele exame não tem mais validade. Aí o exame não tem mais validade. Vereador Antônio Manuel, você tem mais um minuto cedido pelo vereador João Batista Belloli. Obrigado, vereador Tita. Muito obrigado. E aí os exames não têm mais validade, a pessoa tem que voltar novamente, pegar toda a fila, fazer todo aquele procedimento novamente. Aí isso aí vai 1, 2, 3 anos, a pessoa morre e não resolve o problema. Isso acontece muito, vereador Zaire. Acontece muito e só nós indo acompanhar e ver a fila que tem e o tempo que as pessoas estão aguardando é que nós vamos comprovar realmente isso que nós estamos falando, que realmente tem que ter uma ação maior e da maneira que está, infelizmente, nós vamos ficar aqui e não vamos resolver nada. Tem que alguém realmente tomar uma iniciativa, ou o secretário, ou junto com a direção dos hospitais, porque o hospital também eles têm as culpas deles, porque eles não fazem. Não adianta, eles querem dinheiro, e é o dinheiro que resolve o lado deles. E a pessoa morre e não resolve o problema, infelizmente. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Com a palavra José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público presente, em especial a toda a cidade de Criciúma que nos assiste pela TV Cidadã e também pelas redes sociais. Também contribuindo, senhores vereadores, a população da nossa cidade, falando um pouco da fila de espera de especialidade em consulta. Hoje eu quero deixar uma mensagem para a nossa cidade. Hoje nós temos mais de 36 mil consultas para especialista na fila de espera. Então, eu fico até nervoso com essa situação, porque eu sei quantas das pessoas estão pagando o preço, morrendo na fila de espera sem atendimento e sem a possibilidade de ter a cura. Quando nós temos na angiologia, que graças a Deus o prefeito contratou há poucos dias aí um médico angiologista, nós temos hoje 2.646 pessoas na fila, aguardando na fila de espera. Vou falar algumas especialidades. Cardiologia, hoje nós temos 987 pessoas aguardando na fila de espera para uma consulta para cardiologista. Dermatologista, hoje nós temos 3.621 pessoas aguardando na fila de espera. Nós temos só um momento que dermatologista, endocrinologista geral, nós temos 1.782 pessoas aguardando na fila de espera. Nós temos na fila do gastro 702 pessoas aguardando. Nós temos na fila da ginecologia
829 pessoas aguardando na fila de espera. Na neurologia, nós temos 3.082 pessoas aguardando. Também na oftalmologia, nós temos 6.454 pessoas na fila de espera. Na ortopedia, nós temos 4.531 pessoas também aguardando na fila de espera. No otorrino geral, nós temos 2.532 pessoas. Pneumologia, nós temos 904 pessoas. Psiquiatria geral, nós temos 2.020 pessoas. Reumatologia, nós temos 883 pessoas. Urologia, nós temos 270 pessoas. Pequenas cirurgias, aquelas pequenas cirurgias que eu acredito que os 24 horas podia contribuir, a UPA podia contribuir nessas pequenas cirurgias, nós temos 970 pessoas aguardando pequenas cirurgias. Doutor Alisson é médico, ele sabe da importância, senhores vereadores e população da nossa cidade, de ter um atendimento eficaz, rápido. Como falou os vereadores aqui, nós temos pacientes com um ano e meio com exame, aí para voltar para um retorno. Falei a semana passada que teve uma paciente com 3 anos para um retorno no neurologista. Então, precisamos que o prefeito coloque a mão na consciência e comece. Sei que ele é trabalhador, sei que ele é eficiente, mas na saúde precisamos de um prefeito que olhe para as pessoas com mais carinho, que sabe que lá na ponta desses bairros, nossos bairros, nós temos pessoas que recebem, a maioria das pessoas, um salário mínimo sem oportunidades. Que nós temos aposentados e aposentados desesperados, sem poder ser atendido por um especialista ou uma cirurgia se for necessário. Eu acredito que o prefeito conhece essa lista de esperas. Eu citei as maiores esperas, mas aqui nós temos uma lista com várias especialidades. Isso soma 36.661 consultas. Eu acho que, prefeito, o senhor deve estar nos assistindo, secretária, precisamos de uma ação muito rápida. Vereadores, sexta-feira, todos os municípios, secretários do município estarão no Salão Ouro Negro da Prefeitura, discutindo saúde das 9 horas até as 5 horas da tarde, para ver o que pode se fazer para viabilizar o atendimento à nossa população. Quem sabe nós podemos estar juntos lá para contribuir, colaborar com algumas ideias. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Realmente, essas notícias relacionadas à saúde pública, elas são desanimadoras e, de certa forma, nos traem muita revolta. Ano passado, eu subi essa tribuna a falar da saúde pública no que se confere à atenção básica. E eu estou plenamente convicto que, se uma atenção básica bem realizada, ela torna-se resolutiva em mais de 90% dos casos. Essa fila, vereador Paulo Ferrarese, do otorrino, de 2.400 pessoas na fila, grande parte delas são para irrigação do canal auditivo, lavagem de ouvido, coisa que pode ser feita na atenção básica. Pequenas cirurgias, extrações de cisto sebáceo, lipoma, por exemplo, pode ser feito na atenção básica. Inclusive, colocação de DIU também pode ser feita na atenção básica. É atribuição, né, do profissional que faz a atenção básica. E, engajado nisso, eu fui convidado pela universidade a deixar a minha coordenação da primeira fase e tomar a coordenação da interação comunitária e saúde coletiva, da primeira à 11ª fase, inclusive o internato. Inclusive, fiz uma reunião com os chefes de equipe
das unidades básicas, para ver quais eram os anseios das unidades, quais eram as limitações que essas unidades têm. E realmente, esses procedimentos não estão sendo feitos nessas unidades, coisas que deveriam ser feitas. Então, eu, como coordenador da fase, exigirei dos colegas que são professores, preceptores naquelas unidades, que sejam feitas esses procedimentos. Então, realmente, a saúde ela está no vermelho, está na UTI, mas se nós começarmos com uma atenção básica bem feita, ela vai diminuir e muito as filas de espera. Porque se a resolutividade ela é grande, então há necessidade de cada vez menos de encaminhamentos. E a questão do retorno, isso eu também falei aqui ano passado, ano retrasado, que o agendamento de retorno deveria ser um agendamento paralelo, porque o retorno ele tem que ser imediato, porque senão perde-se o retorno, já não torna-se mais um retorno. Se o retorno passa de 20 a 30 dias, já não é mais um retorno daquela patologia inicial, mediante a qual ele foi buscar auxílio médico. Então, realmente, há de se Vereador rever. Alisson, você tem mais 3 minutos de utilidade cedido pelo vereador Dailton Felser. Obrigado, vereador. Então, nessa linha, há de sim de se discutir muito. Não existe uma fórmula mágica, infelizmente, porque se houvesse, com certeza, toda a saúde pública estaria já resolvida. Mas existem fórmulas simples e que têm uma grande resolutividade, vereador. Então, é muito interessante essa convocação que a Vossa Excelência nos traz, principalmente da reunião da sexta-feira. Estarei lá presente também, espero poder fazer uso da palavra, para que nós possamos discutir a saúde pública. Obviamente que quem está na ponta, quem usa a SF, são pessoas com menores recursos financeiros. São pessoas que não têm um plano de saúde, são pessoas, como o senhor mesmo falou, assalariados, aposentados, que vivem só do salário mínimo, e muitas das vezes o salário sequer cobre o atendimento medicamentoso, porque muitos dos medicamentos que lá estão não são suficientes para suprir aquela doença específica. Tanto é assim que já entrarei amanhã com requerimento, pedindo uma revisão dos medicamentos que são utilizados e que são dados no atendimento público. Pode ser substituídos por outros mais eficazes e de valores menores. Fiz uma reunião com os colegas das especialidades e pedi a lista de quais medicamentos que eles gostariam de utilizar que não tem na rede pública, para que possa utilizar para aqueles pacientes que utilizam a rede pública. Então, algo a mais que vai ajudar também essa população. E aproveitando também o ensejo, haja vista que o vereador Dinei, secretário, já leu o ofício do meu afastamento, estarei indo agora, representando a Comissão de Saúde e Educação, para o Hospital Santa Catarina, para uma inauguração de uma ampliação do espaço físico destinado aos alunos Unesc que fazem o internato, ou farão, melhor dizendo, o internato ali no Hospital Santa Catarina. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao vereador Dailton Felser pelo tempo e já estou justificando minha ausência daqui para frente, tá? Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. E cumprimento também o gentil Francisco, que está conosco, seu nome como os demais que compõem assim, a participação dessa sessão. Senhor presidente, eu ia falar um pouquinho sobre a minha participação hoje na Concri, né, que teve uma reunião ali na Fundação de Cultura, eu participei. Ia falar um pouquinho sobre isso e também ia falar um pouquinho sobre a água e o esgoto, né? Mas o tema trazido pelos colegas é tão relevante, né, tanto quanto mais de uma importância ainda maior no tocante à humanização, não poderia deixar de me manifestar acerca disso. Semana passada realmente tivemos uma reunião, participamos do evento ocorrido na Mina do Mato, o vereador Zairo, o vereador Ademir e nós estivemos presentes, em relação a alguns acontecimentos que estão, né, que infelizmente tem trazido aí alguns estresses, alguns problemas naquela localidade, mas dentre eles a reclamação, sabe? O feedback recebido de alguns moradores acerca do atendimento e da morosidade. Não podemos nos esquecer que essa casa aprovou um projeto de lei permitindo que idosos, gestantes, lactantes,
pessoas com deficiência, pudessem agendar os seus horários por telefone. Projeto esse que, infelizmente, não conseguiu vingar por conta do veto em relação a essa matéria. Então, veja que nós precisamos evoluir muito, nós precisamos trabalhar muito. Nós conseguimos um recurso para diminuir 1.140 casos de colonoscopia na cidade de Criciúma, e dentre aqueles que foram chamados, em torno de 30%, 35%, nós estamos falando de 1.140, baixou aí para 730, 715 casos aproximadamente, que não participaram do procedimento de colonoscopia. É procedimento, eu penso que é assim, esse é o nome do termo que é utilizado. Ora, e nós, como ele não veio exclusivamente para Criciúma, porque o recurso acabou contemplando toda a região, nós em Criciúma conseguimos resolver em torno de 500 casos. 500 casos que foram atendidos aqui em Criciúma. De 1.140, baixou para 100, 100 e pouco, 150 casos, no máximo, que acabaram não sendo atendidos. Ou seja, mas aqueles casos que estavam aguardando há mais de 20 meses, conseguiu se resolver naquele momento. Ora, faz-se um procedimento e depois vem outro procedimento. Então, na realidade, você atende um e fica um outro em aberto. Não é verdade? E veja que hoje nós temos 500 casos já aguardando por novos exames de colonoscopia. Quer dizer, são casos recentes, né? Aparentemente são recentes. Então veja que, acho que é muito recorrente essa discussão nessa casa, é muito recorrente esse assunto, muitos vereadores têm trazido isso para a discussão, mas nós precisamos de ações concretas. Nós precisamos de atos, efetivamente, que possa fazer a diferença e diminuir. Lembrando que na década de 70 eu vinha da Próspera, caminhando e dormindo no NPS para coletar números. Gente, de lá para cá são 40, 50 anos e as coisas parecem que não tiveram modificação nenhuma. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Marcos Beller. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente, integrantes da mesa, vereadoras, vereadores, ao público que nos assiste do plenário, das galerias dessa casa, também pelas mídias sociais. Então, vereador Paulo, me farei presente na reunião de quinta-feira para debatermos assuntos sobre a saúde. Eu também queria que a assessoria aqui passasse um videozinho que viajei a Blumenau no último final de semana antes de reiniciar os trabalhos legislativos, para conhecer o primeiro bueiro inteligente instalado lá, que foi uma indicação ofício que protocolei na Secretaria de Obras. Lá foi instalado o primeiro, e gostaria que rodasse um videozinho meu explicando sobre o bueiro inteligente também aqui em Criciúma. Pessoal, em parceria com a empresa SAC, localizada aqui no bairro São Luís, estamos implantando em Criciúma o primeiro protótipo de bueiro inteligente, produzido com uma malha fina plástica de alta durabilidade. Nosso intuito é sensibilizar o poder público para que implante mais bueiros inteligentes nos pontos mais críticos da cidade. É uma solução de alta durabilidade e muito importante para a preservação do meio ambiente. Pessoal, em parceria com a empresa... Então, vereadores, esse foi um vídeo que postei em minhas mídias sociais para explicar o primeiro bueiro inteligente que foi instalado aqui em Criciúma. Aí, em meados do mês de janeiro, nós tivemos as fortes chuvas e algumas ruas da cidade, mesmo com o canal auxiliar, como o volume de chuva foi muito intenso, algumas ruas, também pela situação do entupimento dos bueiros, elas tiveram níveis de alagamento, um nível alto de alagamento. Fui conversar com a secretária Kátia e ela me falou que temos mais de 20 mil bueiros aqui em Criciúma. Então, o custo para implantar esse bueiro inteligente em todos seria inviável. Mas, se o executivo se sensibilizar e alguns pontos da cidade que ficaram alagados com essas fortes chuvas, eles tivessem a implantação desse bueiro inteligente, que foi instalado no bairro São Luís, em frente à empresa SAC Indústria de Embalagens, seria muito benéfico para ter uma maior evasão da água. O empresário que instalou esse bueiro inteligente em frente à sua loja, ele fez o bueiro inteligente com uma malha fina plástica de alta durabilidade, que é utilizada para a colheita de batatas,
enfim, de verduras, assim, no geral, de frutas. E essa malha tem uma durabilidade de mais de 10 anos, e se instalada no bueiro, iria reter toda a sujeira que entrasse no bueiro por todo esse tempo. A única possibilidade dela furar a malha é se tivesse uma manutenção de forma errada. Mas, enfim, com a instalação de um bueiro inteligente desses, todo o lixo vai ficar retido, evitando que vá para os rios da nossa cidade. E também é muito mais barato, na realidade, a longo prazo, fazer a manutenção desse bueiro, e também muito importante para o meio ambiente. Então, o nosso intuito, trazendo a público esse projeto, é que haja uma sensibilização do poder público para que implante bueiros inteligentes, primeiramente, nos pontos mais críticos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. A questão de ordem é no sentido de oficializar a nossa comissão de fiscalização, que ela ficou da seguinte composição: vereador Zário Casagrande, presidente; vereador Paulo Ferrarese, vice-presidente; e o vereador Júlio Colombo, de secretário. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, só que se mande uma carta de condolência pela passagem da Ida Massuquelo Rosso, que faleceu ainda ontem, lá no nosso bairro, na Quarta Linha. Será atendido em pleno. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Zário Casagrande. Senhor presidente, eu peço que mande condolências para a família de Nereide Serafim, um empresário, enfim, uma pessoa que prestou relevante serviço à nossa cidade. Será atendido em pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, só na questão de registrar também, a comissão de obras ficou com a presidência, estava com o vereador Ademir, então agora nossa pessoa estará com a presidência, vice-presidente, vereador Daildo Feuser, o primeiro secretário, então, Ademir Honorato, e o membro seria a Ângela Mello. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, só oficializar a Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Ficou desta forma, os membros, ficarei como presidente. A vice-presidente ficou a vereadora Giovana, primeiro secretário Tita Belloli e suplente, membro, doutor Alisson Pires. O vereador Paulo esteve conosco até ano passado, né? E fez um brilhante trabalho junto à comissão também. Era isso, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem, seguindo os meus colegas vereadores, para deixar registrado aqui a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que ficou composta da seguinte forma: vereador Aldinei Potelec, presidente; vereadora Camilo do Nascimento, vice-presidente; vereador Júlio Kaminski como secretário e vereador Marcos Meller como membro da comissão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 015/2019, autor vereador Ademir Honorato. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa o seguinte: conforme extrato do contrato número 329/PMC/2018, do pregão presencial número 371/PMC/2018, conforme o DOI número 2136, ano 9, quarta-feira, 26 de dezembro de 2018, que trata da contratação de empresas para recuperação e execução sob demanda de pintura em diversas escolas do município, no valor global de R$ 1.951.781,03,
requer-se o envio do, primeiro, edital de chamamento do pregão. Segundo, qual foi a empresa vencedora e seus respectivos documentos protocolados? Terceiro, quais as outras empresas que participaram deste pregão? Incluir o nome e CNPJ de cada uma delas. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereadora Ademira Norato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereadores e vereadoras, nos assiste e acompanha aqui na galeria. Eu pediria que se incluísse mais um item, no item número 4, que se diz assim: o número de funcionários e a situação perante a Previdência Social com o NIT de cada um funcionário. Será atendido em pleno, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, o que nós pretendemos verificar, e aliás, estamos verificando, a gente acompanha muito o Diário Oficial, aí me chamou a atenção esse pregão de R$1.950.000. O município está com muitas dificuldades, a gente sabe disso, é o que mais se ouve falar, que está faltando dinheiro, nós temos 70 escolas no município, e tem que fazer uma licitação dessa, emergencial, de R$1.950.000 para fazer recuperações de escolas e pintura. Bom, muito bom isso, é verídico, tem que ser feito, não tem problema, mas R$1.950.000 dá para comprar quase 10 mil galões daqueles latão, vocês conhecem, de 18 litros, dá para fazer mais de 1.400.000 metros quadrados de pintura, haja pintura. Então assim, não estou aqui para dizer assim, para trancar isso aqui, coisa e tal, porque não pode. Não, pode estar precisando sim. Mas vem cá, uma licitação com um valor desse, R$1.950.000, só para pinturas, reparos ali, é o que vocês falam, né? Pintura, reparos. Por isso que eu quero e preciso desses documentos, saber quem são essas empresas, como é que foi a documentação dela, do certinho, para mim fazer o acompanhamento, quantos funcionários tem essa empresa, porque isso no edital do chamamento ali, pede todas essas documentações. Então é um valor exacerbado, muito grande, para a gente não passar o olho em cima. R$1.950.000, se você colocar, dá para fazer 20 e poucas salas de aula. Coisa que o município, as escolas maiores, têm 6, 7, 8 salas de aula. Uma escola padrão, 6 salas de aula já é um bom espaço para 6 salas de aula. Muitas escolas não têm 6 salas de aula. Então, R$1.950.000 para fazer pintura de emergencial nessas escolas, 70 escolas. Não queremos que as escolas fiquem feias, não. Mas R$1.950.000, se o município pensasse, podia botar 2 funcionários, 3, pagar com tinta e tudo, não gasta, senhor, não gasta R$200.000 por ano. Não gasta. E vão ter que trabalhar muito para gastar toda essa tinta. Então é isso aí. Estamos aqui olhando, fiscalizando, está no Diário Oficial. O que eu estou falando aqui é documento, todo mundo pode entrar. Foi citado, foi na gravação, o Diário Oficial do dia, da data e hora, tudo certinho, está lá, para qualquer um fazer a verificação. Certo? Amanhã eu trago mais. Um abraço a todos e peço a aprovação do requerimento e até amanhã. O requerimento continua em discussão. Não havendo queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 016/2019, autor, vereador Ademir Norato. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de revisão de todas as vagas exclusivas para idosos e deficientes físicos, principalmente em frente dos bancos, hospitais e órgãos públicos. O número de idosos vem crescendo a cada ano e o município precisa dar uma atenção especial a estas pessoas. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Ademir Norato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite de novo, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras. Ano passado eu fiz um projeto de lei para que, de repente, desse a opção para começar a abrir espaços na cidade. Temos terrenos parados aí, que, de repente, esses terrenos podiam ser usados, com alguma anuência de algum imposto, mas que se fosse aberto para a população em geral. A gente está vendo, todo mundo está percebendo que, na verdade,
nós estamos envelhecendo, estamos cada vez mais né, melhorando ainda mais o estilo de vida, entende? E está ficando uma população um pouco mais idosa, certo? Daqui a pouco nós todos na terceira idade também. E os espaços são os mesmos de muito tempo atrás, de muitos anos. Então, muitos locais, não se sabe se ali é para um deficiente ou não, se é para um idoso ou não. Então, tem locais que não tem essa marcação. Então, a gente quer que isso faça um estudo, uma reavaliação, uma verificação, para, de repente, melhorar um pouco mais esses espaços. Né? Fala-se tanto em mobilidade urbana, porque temos que cuidar, porque temos que dar direito ao pedestre, o carro é secundário, o prioritário é o pedestre, depois o idoso, depois o deficiente físico. Então a gente só fala, mas não fazem nada. Essa é a verdade. Então, quer dizer, nós aqui estamos fazendo essa parte, quem tem que fazer é o executivo, bem dito, né? O vereador não tem dinheiro para pagar nenhuma placa, né? A não ser quando o camarada morrer, aí pode adiantar o dinheiro. Mas então é só isso aí, para fazer essa verificação e olhar, realmente dar essa possibilidade para essas pessoas, né? Muitos, com certeza, vários idosos e aposentados falam com vocês também. Duvido se alguns já não comentou isso com vocês, né? Então a gente está fazendo aqui para fazer essa verificação e de repente dê uma repensada, né, naquele projeto de lei, para nós todos dar uma olhada, fazer uma lei, pode ser em conjunta, não tem problema, para verificar esses terrenos parados aí e realmente abrir, né? Façam mais rotativos, desavar mais. Temos que criar vagas. Todo ano está sendo vendido milhares de carros aqui na nossa cidade, que estão despejando, né, os carros novos, que bom, né, economia crescente, pujante, a nossa economia é isso aí mesmo, mas não estamos crescendo igualmente nas vagas para essas pessoas, né? Então, consultem, né, as suas bases, as pessoas que estão pedindo isso, né, eles também vão estar nessa mesma linha aqui. Então, peço aprovação e vamos cuidar mais dos nossos idosos e dos nossos deficientes físicos. Muito obrigado, boa noite, peço aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 017/2019, autor, vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que responda ao seguinte questionamento. Existe estudo visando a implantação de um trevo alemão na entrada do supermercado Castanhete, localizado na Avenida Universitária, bairro Santa Luzia? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Senhor presidente, a nossa Avenida Universitária ela é considerado um tráfego intenso de carros, pedestres, e o comércio ela é um comércio atuante. Eu lembro que eu fiz um pedido de um trevo alemão na frente da pracinha, era acidentes um atrás do outro. Foi feito o trevo, resolveu o problema. Um outro pedido que a gente também fez foi na frente do mercado Manente, foi feito o trevo, resolveu o problema. Temos um outro pedido na frente do condomínio Mantova, não foi resolvido ainda, e nós estamos fazendo esse requerimento justamente porque ali naquele determinado ponto, os carros têm que parar no meio da pista, ocasionando assim um efeito dominó, né? E várias batidas têm dado ali naquele local. Então não é para o pessoal do supermercado, e sim para todos os usuários da Avenida Universitárias. Porque naquele local é um local de trânsito intenso. E aí nós precisamos da condição. Nós fala muito, né, mobilidade, mas nós que estamos aqui e que continuamos lá dia a dia caminhando por ali, nós percebemos a necessidade de colocar então esses instrumentos que facilitam a passagem dos carros, dos pedestres. Cedo uma parte, nobre vereador. Vereador, eu estive na Câmara, na Prefeitura, falando com a engenheira Cátia, e o diretor deles comercial me acompanhou, que é o Ricardo dos Santos, e ele fez essa solicitação por escrito, o próprio mercado fez, e a resposta dela é que não tinha condições de executar essa obra lá em frente ao mercado do Castanhete. Infelizmente, foi essa a resposta que ela deu. Bom, vereador, eu sei do pedido do pessoal do supermercado, eu estou pedindo em nome daquela comunidade,
E se a nossa secretária falou isso, ela deve voltar ao local. Naquele local existe um terreno baldio e que cabe à prefeitura, se necessário, indenizar uma parte e fazer com que a mobilidade urbana siga em frente. Eu trabalhei 41 anos com rodovia, eu sei o que eu estou falando. Trevo Alemão vai dar o fluxo para todo aquele público que está circulando naquela avenida, não só para o supermercado. É claro que o supermercado foi lá e pediu, eu sei disso, Selenio e o Cedeni são amigos da gente, mas quem está pedindo é a comunidade que tem uma dificuldade ali naquele local. As pessoas vão no mercado, tem que parar no meio da pista, outro vem e colide atrás. Então, nós precisamos dar essa mobilidade. Por isso, peço a aprovação dos nobres colegas. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo o que discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 018/2019, autor vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de colocação de uma faixa de pedestre elevada na Rua da Paz, bairro Vila Nova Esperança, de frente à casa número 161. Ressalta-se que essa via fica próxima à creche, à escola, ao posto de saúde e à igreja, e recentemente recebeu pavimentação asfáltica, apresentando perigo aos pedestres pela alta velocidade dos veículos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a todos. Sei que é procurado por alguns moradores. Eu sei que aqui também está o Alessandro, que é o presidente lá. Com certeza já chegou para ele, já chegou para o Paulo. Ali nós temos a creche, temos a igreja, temos o posto de saúde. E graças a Deus, e tem que agradecer ao prefeito também, ele repavimentou toda aquela Rua da Paz, mas tem essa dificuldade de travessia ali, tem uma parada de ônibus do outro lado, e as pessoas estão pedindo essa faixa de pedestre. Por isso esse requerimento, para que se viabilize então essa passagem, dando segurança para todos aqueles pedestres que transitam naquela rua ali. Dessa forma, nós também pedimos a aprovação. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 017/2019, autor vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas do bairro Jardim União. Indicação número 018/2019, autor vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas dos loteamentos Elisa 1 e Elisa 2, bairro São Sebastião. Indicação 019/2019, assunto autor vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas do loteamento Vida Nova, bairro Ana Maria. Indicação número 020/2019, autor vereador Salésio Lima. Assunto: reparos na rua Arcângelo Meller, bairro Cidade Mineira Velha, de frente às casas números 1066 e 1491. Indicação número 21/2019, autor vereador Ângela Melo. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado nas ruas Antônio José Valtric, Aldo Santos Paz e José Machado Souza, localizados no bairro São Sebastião. Indicação número 022/2019, autor vereador Aldinei Potelec. Assunto: limpeza com roçada de toda a vegetação e manutenção do campo de areia localizado na rua José Hercílio da Silva, bairro Vera Cruz. Indicação 023/2019, autor vereador Aldinei Potelec. Assunto: reparos no sistema de iluminação pública da rua Sônia Machado da Rosa, fundos do Mercado Marcon, bairro Mina União. Indicação número 024/2019, autor vereador Zairo Casagrande. Assunto: manutenção e patrulhamento e colocação de material adequado na rua Jerônimo Antônio Perucchi,
localizado no bairro Mina Brasil. Indicação número 25/2019, autor vereador Zairo Casagrande, assunto: manutenção, conservação da academia ao ar livre instalada na Praça do Congresso. Requerimento número 019/2019, autor vereador João Batista Belloli, assunto: envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, questionando o seguinte: por qual motivo não está sendo transferido o valor integral dos repasses mensais para o custeio do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, ao público presente. Sejam bem-vindos à casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Bom, pois bem, semana passada estive no Hospital Santa Catarina, onde fui buscar algumas informações, até vou discutir no outro requerimento a questão da CAF, que não aconteceu, mas vai ser outro assunto, e a gente ficou sabendo, através de algumas informações, que os valores repassados de dezembro, que seria pago em janeiro, ficou um montante de R$900 mil, e o valor de fevereiro, que seria em torno de mais 500 mil. Então, o valor que o Estado deveria repassar para o hospital já está faltando 1.400.000. Isso que foi feito um contrato, só para as pessoas entenderem. Antigamente não existia o Hospital Materno-Infantil, existia somente o pronto atendimento, onde a Prefeitura Municipal de Criciúma repassava em torno de R$1 milhão para o custeio, né, do pronto atendimento. A partir do momento que virou a maternidade infantil, a responsabilidade ficou para o governo do Estado, que seria um repasse de 3.200.000 ao mês. É isso que foi acordado através de contrato, juntamente com as partes, né, que discutiram esse assunto. Pois bem, a nossa preocupação, nós que fizemos parte também do Conselho do Hospital São José, onde a gente viu uma dificuldade enorme do hospital poder comprovar, para o Estado a dívida que o Estado tinha com o hospital, que seria 30 milhões, e ficou se enrolando. O ex-secretário de Saúde, anteriormente ao Acélio Casagrande, juntamente com a sua equipe, não reconhecia essa dívida de 30 milhões. Aí sim, montamos um conselho no Hospital São José, onde, com várias pessoas envolvidas, buscamos as informações, o vereador Paulo também acompanhou bastante esse assunto, buscamos as informações, buscamos realmente as contas, e ali sim o Conselho passou para o Estado, que viu que realmente devia para o hospital. E naquele momento, quando o secretário Acélio Casagrande, eu tenho que deixar bem claro aqui, não estou fazendo politicagem nenhuma, mas que o Acélio Casagrande, quando assumiu, aí sim, ele sendo daqui de Criciúma, ele foi atrás e viu que realmente o Estado devia para o hospital. E foi pago a dívida. Agora, nós não podemos deixar acontecer, o que aconteceu lá no Hospital São José. Daqui a pouco é 400 mil, é 900 mil, daqui a pouco falta 200. Teve uma declaração do diretor do Ideias, que não é mais o Dr. Leon, infelizmente não é mais o Dr. Leon, mudou a direção do Hospital do Ideias, do Hospital Santa Catarina. Não conheço ele ainda, vou procurá-lo para a gente trocar algumas ideias, para poder estar se colocando à disposição também. Mas ele deu uma informação dizendo que não, que está certo, que realmente foi a questão da produção, né? Mas tudo bem, eu até entendo, porque quando alguém do hospital vai e quer dar uma pressionada no Estado, pode ter algum tipo de represária. Espero que isso não aconteça no governo Moisés, né? Mas eu acho que foi um pouco esse tipo de cuidado que ele teve, mas a gente sabe que ficou faltando esse recurso. Então, o que nós esperamos é uma resposta. Na realidade, nós estamos aqui solicitando, através de requerimento, que o Estado nos fale por que não repassou. É a produção? E onde é que está o contrato? Nós precisamos ver o contrato. Hoje, a única maternidade que está funcionando na nossa região é do Hospital Santa Catarina. O Hospital São José fechou a maternidade. E aí? Nós temos que cuidar. Porque a hora que der algum problema, vereador Ademir, diretores do hospital dão jeito, vivem. Agora, quem sofre é a população, é quem precisa.
É quem é a mãe que precisa ir lá para levar, para ter uma boa gestação, e se não tiver um bom atendimento. Então, por isso que nós estamos fazendo esse requerimento, senhor presidente, para que realmente tenhamos essa resposta e que ficamos vigilantes. Não vamos deixar acontecer, não, o que aconteceu no hospital. Depois é uma briga de foice para receber. Porque daí diz que não tem, que foi produção, e o hospital diz que fez, então a gente já sabe. E aquele ditado, né? Gato escaldado tem água de medo de água fria. Então, ficamos vigilantes para que isso não aconteça. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 020/2019, autor vereador João Batista Belloli. Assunto: envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando a seguinte informação: por que não estão sendo realizadas as reuniões da CAF, Comissão de Avaliação e de Fiscalização, referentes ao Hospital Santa Catarina, sendo que a reunião deve ocorrer mensalmente e a última reunião aconteceu no dia 17 de outubro do ano de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, a CAF, para quem não sabe, a CAF é um conselho de avaliação e fiscalização das contas e do bom atendimento, e aliás, do atendimento e dos trabalhos que a empresa OS fornece no município ou no órgão, nesse caso, o Hospital Santa Catarina. Quando era o governo do município, né, que era repassado esse valor, que é um valor que é dinheiro público, nós tínhamos a CAF, que nós acompanhávamos mensalmente a questão dos valores que era colocado lá no hospital, através de notas, ia verificar a questão de atendimento, que é o mais importante também na minha avaliação, porque não adianta tu pagar bem um hospital, pagar as contas em dias, mas lá na ponta não atender bem o contribuinte, aquela pessoa que mais precisa. E a gente acompanhava, né, vereador Paulo Ferrez? Todo mês a gente ia, e se não aprovasse, vereador pastor Jair, na CAF, o município não pagava. Só se tivesse aprovação da CAF. Né? Então, porque todas as OS têm que ser fiscalizadas em relação a isso. Aí, a partir do momento que foi passado para o governo do Estado, isso foi lá em outubro, se eu não me engano, o vereador Paulo Ferrarese, foi no dia 14 de outubro, a última reunião que nós tivemos, sobre a reunião da CAF, onde foi montada uma nova equipe, e como ia funcionar os trabalhos, e daí, de lá para cá, até agora, não nos chamaram mais. Não sei como estão aprovando as contas, porque as contas não chegaram até a nossa mão. Então, eu peço que o nosso governador, Moisés, que no segundo turno eu votei nele, que ele que vem com uma política nova, uma política de ideias novas, que uma política de transparência, que realmente, então, determine que a Secretaria de Saúde comece a fazer novamente as reuniões da CAF, que nós vamos participar. Esse requerimento, vereador Ademir, nós mandamos para a CAF, aliás, para a Secretaria de Saúde, e se não tiver resposta, vamos fazer para o governador, sim. Vamos chegar na mão do governador, que nós precisamos que seja fiscalizado os serviços aqui na nossa região. Agora que nós temos um hospital de excelência, um hospital que a gente pode bater no peito e dizer que é coisa de qualidade, quem não conhece seria importante visitar o Hospital Santa Catarina para ver a qualidade que é lá dentro. A gente também acompanha o trabalho do Ideias todo mês, a gente vai lá, a gente visita, a gente verifica como está o atendimento. Quando tem qualquer problema, vereador Júlio, a gente chama a direção e já pede para resolver. A gente quer saber o porquê que aconteceu aquilo, para que não aconteça mais. E assim a gente vai trabalhando junto com o hospital para que as coisas aconteçam realmente. Então, por isso que nós precisamos, senhor presidente, que esse requerimento chegue na Secretaria de Saúde e que as reuniões da CAF comecem a ser feitas novamente. Transparência nós precisamos em todo quanto é lugar. E quando mais que tem dinheiro público envolvido, e não é pouco. É 3 milhões e 200 que é investido num hospital. É qualidade? Precisa de qualidade? Precisa. Mas é um dinheiro público
montante bem bom, bem razoavelmente considerável. Então, por isso que nós precisamos de fiscalização, sim, para saber se o dinheiro está sendo bem empregado e se também os recursos providos do governo do Estado estão sendo satisfatórios para um bom atendimento aqui da nossa população. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente que nos assiste pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, ou melhor, boa noite a todos. Shalom. Eu quero parabenizar esse requerimento do vereador Tita, porque isso vem de encontro o que nós pensamos a respeito da comissão que nessa tarde foi montada, a comissão voltada à saúde do município. E quando você pede aqui, vereador Tita, com relação a essa comissão que foi montada, que tem representante da sociedade civil e pública também, e quando não é mais feito, quer dizer, o último, segundo o que você coloca aqui no requerimento, foi 17 de outubro. Deveria ser no dia 17 de novembro, com o governo Eduardo Pinho Moreira, que não foi realizado, e nem em dezembro também. E então é um questionamento que com certeza vai chegar na mão do governador, né, atual, Moisés, e a gente sabe que se não fizer essa prestação de conta junto a essa comissão, eu não sei como é que eles conseguiram liberar algum tipo de recurso, já que você colocou para nós no requerimento anterior, que já foi liberado uma parte desse dinheiro, sem antes passar por essa comissão. Então deve ter alguma coisa errada nesse meio aí, porque a informação que nós temos, eu faço parte da comissão, senhor presidente da UPA, e a UPA ali que recebe o recurso do município, ele só recebe após a prestação de conta a essa comissão e pela aprovação. Então, é muito sério isso. Cedo a parte, sim. Alô. Vereador, uma parte. Justamente, até por isso que eu não entendi a colocação do hoje o diretor do IDEA dizendo que está tudo certo. Porque não é o hospital que tem que aprovar as contas. Quem tem que aprovar as contas é a CAF, é a Comissão de Avaliação e Fiscalização. Ele é um prestador de serviço. Quem tem que avaliar somos nós. Ah, tá certo? Aí sim, pode executar o pagamento. Agora, dessa forma, eu não entendo. Né? Tudo bem, a gente vamos. Na realidade, o requerimento é para isso, para a gente buscar as informações, então vamos aguardar. Ok. Até porque o hospital, no caso aqui, a empresa que presta serviço ao Hospital Santa Catarina, o IDES, ela que tem que prestar todas as notas com relação à prestação do serviço naquele mês. E se ela não recebeu, ou se não teve essa reunião dessa comissão, não poderia de jeito nenhum a liberação do recurso. Teve um caso recente agora de uma empresa que presta serviço lá no centro de referência, no bairro São Sebastião, que montou-se a comissão e essa empresa não prestou conta através das notas e, infelizmente, não recebeu o recurso. Porque é dessa forma que funciona. Não é um dinheiro de alguém, é o dinheiro de toda a cidade, é um dinheiro público. Então, deve ser bem administrado e, com certeza, nós, na Comissão de Saúde, a partir de agora, nós vamos estar atentos, não só à questão de saúde, principalmente à questão de saúde, né, nos hospitais, nos postos, né, e verificando o bom atendimento que, com certeza, a cidade precisa, o cidadão merece também ser bem atendido. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 026/2019. Autor, vereador João Batista Belloli. Assunto, roçada de vegetação existente no ponto de ônibus da rua Nicolau Machado de Souza, bairro Recanto Verde.
Indicação número 027/2019, autor vereador João Batista Belloli. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Adelina D'Agostin Giassi, localizado no bairro Morro Estevão. Requerimento número 021/2019, autor vereador Aldinei Potelec. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa se existem estudos para a revitalização das lixeiras existentes na área central de Criciúma e se há possibilidade de colocação de mais lixeiras. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 022/2019, autor vereador Aldinei Potelec. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de contratar profissional médico para cobrir as férias dos médicos nos postos de saúde. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 023/2019, autor vereador Zairo Casagrande. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações sobre a obra de rebaixamento da Avenida Centenário, próxima à rodoviária. Primeiro, qual o custo total da obra? Como o investimento a ser realizado se justifica de interesse público, considerando este custo frente às outras opções, como, por exemplo, uma passarela aérea no local previsto? Segundo, existe estudo do fluxo de pedestres que será atendido pela obra de rebaixamento da Avenida Centenário e algum comparativo com o fluxo de outros pontos, como, por exemplo, o terminal central de passageiros? Terceiro, qual o custo da instalação de uma passarela aérea sem alteração na avenida? Quarto, existe estudo a respeito de prováveis inundações no local do rebaixamento? 5. Existe estudo de impacto de vizinhança e eventuais prejuízos aos investidores estabelecidos na região? 6. Por que a audiência pública para discutir o investimento foi marcada para a data e horário coincidentes com a sessão desta Casa Legislativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Ficou bom esse negócio aqui do microfone. Ficou bom. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que colegas vereadores, que essa minha manifestação contrária à realização dessa obra não é nenhum capricho ou implicância com o Executivo, ou qualquer razão menor que não seja a defesa do interesse público. Em outras ocasiões, nós conseguimos barrar, junto com a população, ideias tão ou mais infelizes, como a transferência da saída para Cocal para a frente dos colégios do bairro Picorreia, a venda da Praça Santa Bárbara, que enfrentou fortíssima rejeição daquela comunidade, a implantação da PGV do IPTU, que graças ao conjunto de vereadores não foi feito de forma intempestiva, a venda da rua em frente ao maior empreendimento imobiliário do bairro Próspero, vereador Toninho, infelizmente aprovado por esta casa, com meu voto, inclusive. Enfim, não foram poucas as ideias estabanadas que não passaram quando a cidade e os seus representantes foram ouvidos, e o Executivo teve a inteligência de recuar e voltar atrás. A transposição da Centenário, na minha opinião, é, se não o maior, um dos maiores problemas da nossa mobilidade. Temos uma cidade dividida pela avenida, a Criciúma do Norte e a Criciúma do Sul. E a solução de como atravessar, seja o pedestre, seja o automóvel, precisa de um projeto que requer muito estudo, planejamento, justificativa, e que este estudo seja um pouco mais elaborado, casado com um planejamento estratégico do município, do que a ideia apresentada pelo Executivo. Uma simples passarela em frente à rodoviária teria um custo muito menor e um benefício infinitamente maior do que o projeto que foi mostrado. Se a real intenção da ideia fosse a de facilitar a travessia de pedestres, afirmo que não é necessário nenhum estudo para estabelecer onde é o maior fluxo de pedestres. Onde ele acontece é o terminal central de passageiros,
cujo atendimento a milhares de criciumenses se resolve com a Rampa Sul, obra relativamente simples, orçada em R$1 milhão. Se a intenção do Executivo fosse contemplar, no mesmo projeto, a transposição da avenida por automóveis, esquecimento que torna a ideia ainda mais absurda, sugiro a obra nos seguintes pontos. Peço a atenção dos senhores. Cruzamento da Marechal Deodoro em direção ao desembargador Pedro Silva, na Assembleia de Deus. Seria justificável. Cruzamento da Dolário dos Santos em direção ao Álvaro Catão, lá no Bistequinho, saída para Siderópolis. Vereador Toninho, cruzamento da Estevão Emília de Souza, na Praça da Chaminé da Próspera, canalizando o fluxo da Via Rápida. Cruzamento aqui da José Gadzinski, do Marista, em direção ao bairro São Cristóvão. Cruzamento da Centenária em frente ao bairro da Juventude, ou a instalação de uma simples passarela já tão solicitada nessa casa. O cruzamento da própria avenida da Rua Henrique Lage. A chegada da Via Rápida na rótula do bairro Nossa Senhora da Salete. Enfim, são dezenas de sugestões de obras de transposição onde realmente o interesse público seria atendido e uma prioridade real resolvida. Então, nesse requerimento, eu solicito uma série de informações a respeito dessa obra, que, na minha modesta opinião, não se faz rebaixamento em descida, né? Novamente, o prefeito vai colocar a sua secretária, o Geraldo Colossi, em saia justa, ter que justificar o injustificável, como foi feito no Colégio Marista. E esses profissionais que são competentes não merecem isso, né? Para dar uma ideia simples, aqui do lado tem uma subida, na João Sequinel. Quer fazer o rebaixamento? Faz na pista central, põe uma duela. Saída livre à direita, saída livre à esquerda, passa reto quem vem da João Sequinel. Uma obra simples, ia resolver um grande problema, um grande gargalo da nossa cidade, sem uma loucura milionária como esta que está sendo proposta, onde o prejuízo a investidores, a questão dos alagamentos, a questão da segurança, enfim, uma obra injustificável, seja do ponto de vista do fluxo de pedestres, seja do ponto de vista do fluxo de automóveis, e tantos problemas de mobilidade como nós temos, seja lá na chegada do Rio Maina, seja no bairro São Luís. Então, nós temos problemas à vontade para atacar. Esta ideia é muito infeliz. Então, eu peço que o Executivo volte atrás e ataque aqueles problemas em que realmente a nossa cidade tem interesse. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, 3 minutos. Os demais requerimentos vão ficar para amanhã, então, né? Senhor presidente, não, na realidade eu tenho algumas dúvidas, na realidade, em relação a isso, né? E talvez o vereador Zairo pudesse me auxiliar. A gente, quando fala em mobilidade urbana, a gente tem que fazer uma projeção a longo prazo. Na realidade, nós temos uma situação ali de concessão recente, né, da própria estação rodoviária, por um período de 20 anos, e esse negócio de mobilização, ele é muito dinâmico, né, pela quantidade de veículo, pelo sistema coletivo, tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração, vereador Zairo. E aí, é claro, o senhor traz para o debate uma situação que realmente tem que ser levada em consideração, questão as empresas ali instaladas e tudo mais. Mas o fato de a gente pensar, fazer esse rebaixamento, que, honestamente, pela quantidade de problemas que a gente vê naquela localidade, eu tenho alguns receios, algumas preocupações nesse caso, mas principalmente o fato da rodoviária estar ali, o fato de essa rodoviária ter sido discutido em outros tempos, a saída daquele local. Por outro lado, essa concessão desse período daqui para frente, quer dizer, sendo que aquele local passa a ser um problema, viu, vereador? Pela localização da própria rodoviária, onde ela permanece, objeto dessa concessão. Então, essa questão de mobilidade, nós temos que pensar, não dá para a gente pensar 20, 30 anos atualmente em determinadas situações, principalmente no tocante à mobilidade. Tu pode fazer planejamento, enfim, tem para muitas coisas, certo? Mas no tocante à mobilidade, eu acho um risco, acho que até temerário, fazer uma projeção de longo prazo. Eu não sei se o senhor que é engenheiro talvez possa me auxiliar nesse sentido. Perfeito. Faz muito sentido, vereador, porque a gente não vê essa obra encaixada em nenhum tipo de planejamento estratégico.
Eu acho que quem deu ideia quer derrubar o prefeito, porque é uma ideia muito ruim. É um gasto milionário que não se justifica para uma simples passagem de pedestre. Não há solução de mobilidade urbana, não há solução para fluxo de automóveis. E veja bem, um rebaixamento caríssimo, lá por baixo, numa região que a gente pode ver por fotos, que é comum. Então, consultei muita gente antiga de Criciúma, muita gente idosa. Sim. Quem conhece a nossa cidade, vereador Toninho, não julga a frente da rodoviária um bom local para se fazer um rebaixamento. Não faz sentido para quem conhece o nosso município. E se encaixar isso no tempo, daí Vossa Excelência tem toda a razão, porque não faz sentido uma obra, na minha opinião, desproposital dessa, milionária, que não resolve problema algum e vai trazer problema para muita gente e para todos nós que vamos continuar em Criciúma. Eu acho que esse debate ele tem que existir realmente no tocante a essa possibilidade de mobilidade. Esse aspecto, ele me preocupa, e de certa forma incomoda mesmo. Os valores, a gente tem que discutir essa questão de valores, mas o fator mobilidade, eu volto a frisar, você pode fazer um planejamento de tirar as pessoas da fila da saúde, você pode tirar uma série de situações, claro, vereador. Agora, a questão da mobilidade frente à tecnologia, frente à quantidade de veículos que circulam a cada dia mais, aí entra a facilidade do crédito, uma série de fatores que aumenta efetivamente os fluxos. Então, isso me preocupa exatamente por essa razão. É a mobilidade, até onde nós conseguimos fazer um planejamento de médio e longo prazo, fazendo investimento dessa natureza, num local onde poderia se fazer outros empreendimentos, que é a estação rodoviária de Criciúma. Então, essa é a minha preocupação, e aí eu acho oportuno a discussão, o debate e do requerimento que Vossa Excelência traz para essa casa. Obrigado, senhor vereador, que é um... Vereadores, muito obrigado, senhor presidente. O tempo do grande expediente está esgotado. Caso algum vereador queira discutir, nós escrevemos essa matéria para amanhã, para encerrar as demais matérias que ficarão para a próxima sessão, conforme o regimento 163 do regimento interno. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, eu gostaria de poder discutir esse assunto. Eu acho que esse requerimento do vereador Zaire é muito importante, né, que a gente possa discutir esse projeto, né, e eu me inscrevo para discutir isso no dia de amanhã. Correto. Amanhã voltaremos essa discussão. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Terminado o grande expediente, não havendo ordem do dia e mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 12 de fevereiro, no corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.